pode ser, querido, que algumas coisas na tua carreira tenham também caído, como o templo de Salomão, tenham sido invadidos pelo inimigo de alguma forma. E por algum motivo é possível que você hoje não viva mais naquela dimensão de glória que você já viveu num outro tempo da tua vida. Mas se a tua jope estiver aberta, estiver de pé, em nome do Senhor Jesus, haverá disposição para reconstruir, porque a mensagem dessa cidade não é somente para edificar, mas é para reconstruir, é para levantar de novo. Talvez você tenha perdido a motivação, alguma coisa tenha parado no caminho, mas em nome de Jesus, permita que a tua vida seja uma jope que tenha disposição novamente de receber mais madeira do Líbano e de reencaminhar para Jerusalém, para fazer de novo, para reconstruir, para levantar novamente, e quantas vezes forem necessárias. Queridos, quando o povo se colocou a levantar este segundo templo, aqueles que conheciam o primeiro templo, quando viram este segundo sendo levantado, a Bíblia diz que aquela geração mais antiga, mais velha, que tinha visto a glória de Salomão e a glória do primeiro templo, quando viram o segundo templo, começaram a chorar. Por que choraram? Porque o segundo templo era muito inferior. Ele não era glorioso como o primeiro templo. E alguns foram tentados a desistir. Olha, pode parar, porque nós nunca vamos chegar à glória do primeiro momento. Muitas pessoas não querem reconstruir suas vidas, porque ficam pensando que o segundo templo, ou a segunda fase, está tão longe de ser semelhante à primeira fase. Quem sabe você já se veja mais velho, mais cansado. Quem sabe você olha ao seu redor e percebe, olha, eu já não vou ter mais a mesma força dos primeiros dias. Mas ele se levantou naquele dia, nos dias de Zorobabel, uma palavra profética dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Mas, queridos, o que havia de especial no segundo templo? De fato, humanamente falando, ele era inferior, mas foi o segundo templo que recebeu a visitação do Senhor Jesus. Jesus entrou no segundo templo, e é a presença de Jesus que faz diferença, é a presença de Jesus que faz delas todas as coisas, é a presença de Jesus que torna o segundo templo mais glorioso, mais poderoso do que o primeiro. Talvez hoje você viva numa simplicidade de vida muito maior do que você já viveu em outras épocas. Quem sabe um outro período da sua vida tenha sido marcado pela riqueza, pela glória, pela prosperidade, vários níveis. Mas, querido, se Jesus tiver passagem garantida nesta segunda fase da sua vida, mesmo que você viva hoje de uma forma muito mais simples do que a forma como você viveu em outros períodos da sua vida, mas se Jesus passar pelas portas do teu tempo, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Em nome de Jesus, porque o que faz a diferença é Jesus em nossas vidas. O que faz a diferença é Jesus em nossas vidas. E eu preciso ter essa visão clara, que se eu sou jope, eu vou ser instrumento de Deus para edificar. Mas se porventura ruiu aquilo que eu edifiquei, mas se jope estiver aberta, eu vou reconstruir, eu vou recomeçar. Eu quero te desafiar a reconstruir o teu casamento. Se o templo de Salomão caiu, reconstrói em nome de Jesus. Continua recebendo madeira para fazer de novo. Se o teu primeiro emprego não deu certo, se a tua primeira experiência profissional ruiu, em nome do Senhor Jesus,
Continue recebendo madeira para fazer de novo. Não desista. Receba hoje uma palavra de Deus na tua vida para fazer de novo, para reconstruir em nome de Jesus. Porque Jope é um lugar de edificação, mas Jope é um lugar de reconstrução. Aleluia. Mas, amado, mais do que pedra, do que pedaço de pau, do que madeira, do que templos feitos por mãos humanas, na verdade Deus está preocupado com um outro tipo de templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o templo de Salomão é um tipo de um templo mais glorioso, a própria vida de Jesus. Jesus, o tabernáculo divino em que o Espírito Santo de Deus morou, residiu. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o Espírito que estava restrito a ele foi passado a todos nós, e agora todos nós fomos chamados por Deus templos do Espírito Santo. Aleluia. Diga para o seu vizinho: você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então, se em Jope passa a madeira para edificar templo, e se eu sou Jope, e pela minha vida o Senhor vai permitir que passem as madeiras para eu construir templos de adoração ao Senhor, e se nós somos templo do Espírito Santo, então eu tenho que ser instrumento de Deus, eu tenho que ser Jope para receber madeira para edificar a tua vida. E você vai receber madeira para edificar casadas, para edificar famílias, para edificar ministérios. Porque Deus não está preocupado com madeira, com pedaço de pau, com pedra. Deus está preocupado com templos, pedras vivas, templos feitos por pedras vivas, homens e mulheres. Deus me chamou e Deus me chamou para edificar templos, gente, templos, vidas, pessoas. Seja você Jope para edificação de vidas. É interessante que no Novo Testamento havia um templo caído. Lá em Atos 9, de 36 a 42, Atos 9, 36 a 42, a Bíblia diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Tinha um templo caído ali, uma mulher chamada Dorcas, e Pedro estava perto. Mandaram chamar Pedro, e ele entrou em Jope e encontrou aquela situação. E quem era essa mulher? Ela era o templo do Espírito Santo, mas que pela enfermidade havia adoecido e chegado à morte. E a Bíblia declara que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Mas em Jope há não somente edificação e reconstrução, mas em Jope há ressurreição. Quantos templos caídos que não são conhecidos mais pelas boas obras ou pelas esmolas,
mistérios.